Fala galera do YouTube, tudo bem? Professor Willis dos Santos Lúcio aí para mais um vídeo de Excel. E na aula de hoje, o tema abordado é a tabela dinâmica, né? Tão temida e tão querida aí pelas empresas. Na maioria das entrevistas de emprego, os gestores, né, os recrutadores solicitam testes de Excel e, dentre eles, uma das ferramentas solicitadas é a tabela dinâmica, né? Então, como muita gente tem um pouco de dúvida sobre essa ferramenta, eu vou mostrar aqui rapidamente como fazer essa tabela dinâmica, tá ok? Peço que vejam até o último passo do vídeo para entender todo o contexto dessa ferramenta. Vamos lá. Eu tenho aqui uma base de dados, correto? Onde eu tenho placa do veículo, nome do motorista, última revisão, quilômetro atual, tipo de combustível que o veículo utiliza, informação se o documento do veículo está ok, custo mensal de combustível e custo mensal de revisão, certo? Eu quero fazer uma tabela dinâmica com uma análise gerencial sobre o custo de combustível por veículo. Primeiro modelo que eu vou ensinar para vocês. Só que antes de fazer isso, eu quero dar a primeira dica. Como usar os atalhos de seleção para facilitar o processo de criação da tabela dinâmica. Basicamente, vou colocar o cursor do mouse aqui na célula A1, certo? E vou mostrar para vocês o seguinte, né? Se eu digitar Ctrl e seta para baixo, o cursor vai para a última célula que tem informação na coluna A, certo? Se eu digitar Ctrl e seta para cima, eu volto para cá, correto? Se eu digitar Ctrl, Shift e seta para baixo, eu já seleciono toda a minha base de dados, correto? Agora, isso são atalhos para mim poder selecionar os dados que eu vou usar. Digamos que eu fosse selecionar a partir daqui, da placa, certo? Célula A2, Ctrl, Shift, seta para baixo. Selecionei os dados de toda essa coluna. E se eu digitar também Ctrl, Shift e seta para a direita, eu seleciono todas as colunas. Então, com esses atalhos, eu faço uma seleção mais rápida, né? Digamos que eu tivesse dados aqui até 1000 veículos, por exemplo, cadastrados, beleza? Outra dica também, eu posso digitar em alguma célula dessa base de dados, digitar Ctrl, Shift e barra de espaço. Eu também seleciono toda a minha base de dados que será utilizada na minha tabela dinâmica. Beleza, então entendi como fazer a seleção de dados aí com os atalhos de seleção. Posteriormente, eu vou clicar aqui em cima na guia Inserir. Serão apresentadas várias ferramentas da guia Inserir, mas o que eu quero está aqui. Primeira opção, Tabela Dinâmica. Seleciono a Tabela Dinâmica com o botão esquerdo do mouse. Selecionei. Essa caixinha que aparece aqui, que eu acabei de arrastar, ela me pergunta o intervalo que eu vou utilizar para a minha tabela. Eu já selecionei isso. Eu posso usar também uma fonte externa, correto? E ela me pergunta também se eu quero criar nessa planilha que eu estou mexendo aqui, ou em uma nova planilha, uma nova aba. Eu vou fazer em uma nova aba. Quando eu clicar OK, já criou aqui uma nova aba, tá vendo? Então, primeiro passo, atalhos de seleção. Segundo passo, guia Inserir, tabela dinâmica e escolho o local onde eu vou criar minha tabela. Aqui no meu caso, em uma nova planilha. Beleza. Aqui eu já tenho a minha tabela dinâmica iniciada. Como que eu vou começar agora a colocar as informações, né? Como que eu vou fazer uma análise gerencial nessa tabela? Vou mostrar para vocês. Do lado direito, eu tenho os campos da minha tabela dinâmica que vai ser criado. Então, aqui em cima, né, do lado direito, eu tenho as colunas, né, que eu tenho lá na minha base de dados. E aqui embaixo, eu tenho os quadrantes dinâmicos, locais nos quais eu criarei a análise gerencial da minha tabela dinâmica. Então, só para entender, aqui são os títulos das colunas lá da minha base de dados. Eu tenho aqui os títulos, certo? Acabei de selecionar. Vou voltar aqui para a minha planilha, né, da tabela dinâmica. São os mesmos títulos. Para mim colocar os títulos aqui nos quadrantes dinâmicos, eu tenho que entender o que eu quero analisar. Então, no meu caso, como eu falei lá no início do vídeo, eu quero analisar, vou voltar aqui na minha
base de dados, ó, eu tenho vários tipos de veículos e eu quero analisar o custo de combustível por veículo, né? Cada veículo teve um custo específico de combustível, só que eu tenho veículos do mesmo tipo, ó. Então eu quero fazer essa análise. Vou voltar lá para a tabela dinâmica. Como que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, ó, nos meus títulos, o título veículo, né, a coluna veículo, e vou arrastá-lo para o quadrante dinâmico de linhas. Arrastei. Olha aqui, ó. Criei aqui as linhas com os tipos de veículo, correto? Agora, na minha coluna, eu irei colocar o tipo de combustível que cada veículo utiliza. Então, volto aqui em cima, ó, certo? Tenho aqui, ó, tipo de combustível. Seguro com o esquerdo do mouse e arrasto para cá, ó, colunas. Tipos de combustível. Beleza, ó. Então agora aqui eu tenho os tipos de veículos e aqui nas colunas B, C, D e E, tipos de combustível e uma coluna do total geral. Clico em cima da tabela dinâmica, já abre de novo aqui a minha opção, né, de títulos e quadrantes dinâmicos. O que falta preencher aqui agora são os valores, ó, que a tabela dinâmica vai otimizar para mim. Então aqui, ó, valores. Eu vou lá pegar, ó, o custo total de combustível. Ó. Seleciono o custo total de combustível e arrasto para o quadrante dinâmico de valores. Olha a mágica aqui, ó. Certo? Os valores apareceram. Então, ó, deixa eu voltar aqui lá na nossa base de dados. Eu tenho vários tipos de veículos. Cada tipo de veículo utiliza um tipo de combustível, ó. Pode ser diesel S500, diesel S10 ou biodiesel ou flex, enfim. Os tipos de veículos podem ser caminhões toco, cavalos mecânicos, truques ou VUCs. E aqui eu tenho o custo mensal de combustível de cada veículo, certo? Isso tudo a minha tabela dinâmica já filtrou. Ó. Olha que beleza. Ó. Então, primeiro passo, saber utilizar os atalhos de seleção para selecionar a base de dados. Segundo passo, guia inserir para inserir a minha tabela dinâmica. Terceiro passo, colocar os títulos da análise que eu quero fazer aqui nos quadrantes dinâmicos. Tá feito. Quarto passo, ó, eu posso personalizar a minha tabela dinâmica. Então, posso selecionar tudo aqui, ó, e aqui na guia página inicial, centralizar as informações, enfim, posso organizar isso da forma que eu quiser. E eu posso também, ó, como aqui eu estou falando de valores, ó, selecionar os valores, ir lá em cima na página inicial, no formato de número, ó, e colocar como moeda, ó, certo? Estou falando de valores, beleza. Agora, o quinto e último passo da minha análise gerencial, ó, aqui ó, eu percebo que nos caminhões tocos, sobre diesel S10, eu gastei um total de 14.830. Mas digamos que eu queira filtrar, né, quais são os caminhões toco e quais os gastos individuais. É só eu selecionar essa célula, onde eu tenho o custo total de combustível dos caminhões tocos com o biodiesel e dar um duplo clique com o esquerdo do mouse. Ó. O próprio Excel, a tabela dinâmica, vai gerar para mim uma nova planilha com essa análise. Ó. Cliquei, olha aqui, ó. Que beleza, ó. Planilha 8 criada. Aqui eu tenho só os caminhões do modelo, deixa eu ver se está aqui, do modelo toco, ó, com as suas informações, inclusive do custo de combustível, correto? Deixa eu voltar lá. Digamos que eu queira ver entre os cavalos mecânicos qual foi o custo total de diesel S500, 5.230. Quais são esses veículos que me geraram esse custo? Duplo clique com o esquerdo do mouse. Já será gerado uma nova planilha aqui na minha pasta de trabalho, ó, com os cavalos mecânicos, certo? Então deixa eu voltar aqui para a minha tabela dinâmica. Bem simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Digamos, ó, que eu quisesse criar uma tabela dinâmica para me referenciar os custos de revisão. Mesmo processo, ó. Vou dar um Ctrl Shift espaço para selecionar minha base de dados. Ctrl Shift espaço, selecionei minha base de dados. Clico na guia inserir. Clico no tabela dinâmica.
clico que quero uma nova pasta de trabalho. Ok. Nas linhas, quero como referência novamente o tipo de veículo, certo? Nas colunas, eu quero colocar o status de revisão, certo? E eu quero uma análise do custo mensal de revisão. No quadrante valores, eu vou arrastar o custo total de revisão. Já tenho, ó, tabela dinâmica sobre o custo de revisões. Caminhão estoco, tive um custo total de R$ 6.700. Caminhão estruque, o custo total de R$ 4.900. Né? Como eu fiz lá anteriormente, ó, aqui eu posso colocar no formato de moeda, para facilitar a minha análise. Opa, aqui também, né, o total. Ó. Acabei não colocando o total. Beleza? E se eu quiser filtrar, por exemplo, nos caminhões VUC, quais são os caminhões que me deram esse custo aqui, ó, de R$ 1.600, eu dou um duplo clique com o esquerdo do mouse, já tenho essa análise. Beleza, pessoal? Então é isso. Tabela dinâmica, simples, prático e rápido de fazer, certo? Vou pedir para que quem gostou do vídeo se inscreva no canal, né? Selecione lá o sininho de notificação para receber os novos vídeos. É claro que a tabela dinâmica tem muito mais opções, mas eu quis mostrar um modelo básico que atende aí qualquer cenário, né? Só para lembrar, ó, aqui eu poderia estar tratando de clientes, compra de cada cliente, custo da compra de cada cliente, tipo de produto que o cliente comprou. Então eu posso usar essa ferramenta em qualquer área. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.